oportunidade, o show da primeira paraxá destes 5 que se iniciam. Paraxá Bereshit. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aqui está Hashem, que o vaso estarás usando para iniciar esse novo ciclo. Ministra sobre as nossas vidas, ministra sobre todo aquele, toda aquela que tem desejo de aprender mais a tua palavra. Juramos gratos em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Eu creio que seja a primeira vez que eu esteja ministrando a porção deste. Eu só preciso do slide. Operador de Aleluia. Ano passado, o Senhor me permitiu ministrar a Bezot Haberahá, que é a última do ciclo, né? E esse ano o Senhor me permitiu na primeira do ciclo. E claro, essa porção ela é muito rica, extremamente rica. Com certeza hoje nós não vamos ver tudo dela, é impossível, mesmo se ficarmos horas aqui estudando. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus Bereshit, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Para quem não sabe, a palavra Bereshit significa princípio, né? Bereshit, no princípio, né? Olha, gente, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas, antes dessa criação tão linda, a gente vê até hoje lugares maravilhosos, né? No mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, mares lindos, florestas lindas. Antes de tudo isso, o Senhor criou algo, gerou algo muito importante, como está aqui em Provérbios 8:22, o Senhor me possuiu no princípio, no restinho, né, de seus caminhos, desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, antes, olha que legal a instrução do Eterno, antes de nós queremos criar algo, todos nós criamos, né? Temos a essência do Criador. Mas, antes de ele criar a terra, ele começou a ungir algo, a criar algo. E isso a gente pode tirar para a nossa própria vida. Antes de nós iniciarmos uma construção, uma casa, uma família, um ministério, é necessário adquirir sabedoria. Através da romã da sabedoria, Hashem fundou a terra. No caso de Hashem, ele não precisava da sabedoria. Nós vamos ver aqui, abra sua Bíblia em Provérbios 8, você que nos acompanha. Ele não precisava da sabedoria, ele estava ensinando a sabedoria como criar. Olha que maravilhoso, né? E com ela, junto com a sabedoria, ele começou a fazer o céu, a fazer a terra. Então, as coisas que Deus faz, irmãos, não são de impulso, tá? Ele não precisava da sabedoria, mas ele pegou ela para ensiná-la e através dela, cada um de nós podemos construir algo. Quem se lembrar nas porções do ano passado, irmãos, Deus ele dá sabedoria para você construir uma roupa.
Deus dá sabedoria para você construir um instrumento, para você construir com toda a direção do Espírito de Deus, com inteligência. Isso é dom de Deus. E nós devemos pedir isso ao Senhor. Quando nós estudamos lá no último livro de Devarim, que fala, não existe povo tão sábio, tão inteligente. Mas por quê? Porque Deus, Ele dá esse espírito de sabedoria. Irmãos, a sabedoria é uma coisa espiritual. A sabedoria de Deus não é algo que você adquire só lendo. Se fosse assim, né? Seria um povo bastante inteligente, ou não, né? Mas não é só leitura. A sabedoria de Deus, ela requer de nós fé. A sabedoria de Deus requer nós humildade, para que Deus nos conceda esse espírito. Né? Quem lembra aqui no ano passado, quando nós estudamos a construção da Mishkan? Lembra que o Senhor escolheu quem? Bezalel, para, através dele, todos os instrumentos que Deus mostrou para Moisés, não mostrou para ele, como ele tinha que fazer cada medida. Irmãos, olha que precisão, muitos detalhes, né? Irmão, você acha que Deus fez o céu assim, pum, azul, nuvem, está cheio de química ali, orgânica, muitas leis ali sendo formadas e funcionando perfeitamente para que a chuva, a neve, o sol, as estações aconteçam. Tudo do Senhor, irmãos, é com muita sabedoria. Então, se nós queremos também edificar uma casa, edificar uma família, eu coloquei alguns exemplos de coisas que exigem uma construção. É necessário adquirir sabedoria, porque através dela Deus fundou a terra. Gente, o que é fundação, hein? Botei uma imagem aqui pequenininha. A fundação é uma estrutura firme que sustentará a casa. Então, se nós construirmos algo, até uma família, sem fundamento, um bom fundamento, ela não vai conseguir subsistir. Um ministério, um trabalho. Para você iniciar um trabalho, você precisa de quê? De planejamento, não é verdade? Você precisa saber se é viável ou não. Você precisa estudar antes, para saber se aquela oportunidade, isso é sabedoria. Né? Você faz as coisas com aquele jeito, né? É orar, perguntar o eterno. Isso tudo exige um planejamento de nós. Para quê? Para que esse plano verdadeiramente venha a dar certo. Porque, irmãos, a palavra diz que quando Deus fez tudo, no final do versículo fala o quê? E viu Deus que tudo era bom. Então ele não fez nada errado. Se eu e você tivermos esse cuidado, esse zelo, de olhar para a palavra, de buscar ouvir o conselho do Senhor, a instrução do Altíssimo, né? A direção do Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus, ele fala. Para quem não sabe aí, o Espírito de Deus fala. O Espírito Santo de Deus, ele fala até nome. Vocês acreditam nisso? Deus me mostrou meu esposo, ele me mostrou a cara do meu esposo. Eu não queria meu esposo, não. Mas ele foi muito claro. Ei, meu filho. Isso é muito claro o que ele fala. Ele não deixa dúvida nas coisas que ele diz. Então, quando o Senhor ele nos mostra algo, com certeza aquilo é o melhor para nós. E com isso ele fundou a terra. E com olha essa palavra para você aprender. Tevuná. Tevuná é, gente, bom senso. Às vezes falta um bom senso da nossa parte, sabia? Sensatez. Entendimento, razão, inteligência. Geralmente, geralmente, em algumas situações, quem vocês acham que
que nós mulheres somos mais emoção, dependendo da situação. Os homens têm um pouco mais de firmeza, né? Tem um pouco mais de razão. Ela é necessária para uma construção, para você começar algo. Você vai começar um negócio. Gente, quando a gente abandona trabalho, não, vou começar um empreendedorismo. Para você começar um empreendedorismo, você tem um planejamento. E nós, servos de Deus, precisamos orar mesmo, irmão. Fica ali aos pés do Senhor e se planeje, se organize para isso. Não faça nada de qualquer maneira, né? Porque com Tevuná, Deus fundou, ou seja, Ele estabeleceu o céu. O céu caiu? Desde o princípio da criação caiu. Direitinho. Continua funcionando. Então, tudo que nós fizermos com sabedoria, com inteligência, com sensatez, as coisas de Deus têm sensatez, tá, irmãos? Né? Emoção, agora. Não é verdade. Tem inteligência. Então, em Provérbios 8 deixa claro que antes de Castiano começar a criar, a sabedoria estava com ele e era seu Amon. Amon é aprendiz. Vamos ler um pouquinho lá. Provérbios 8, a partir do versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, a sabedoria, eu fui gerada. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Olha, irmãos, olha, presta atenção. Antes de você começar a criar algo, você precisa adquirir a sabedoria. Porque o que a gente faz? A gente começa tudo errado. A primeira, você compra uma coisa, você pega uma pessoa e se relaciona com ela para ver. E aí depois você vai procurar ter sabedoria naquilo que você iniciou, não está bom. É melhor primeiro buscar sabedoria, como Deus fez, né? No caso de Achan, a sabedoria é o aluno, no nosso caso a sabedoria vai ser o quê? Mestre. Vai precisar ensinar. O aprendiz vai ser de nós, né? Para a gente começar algo, para que venha a dar certo. Para que no final a gente fala, poxa, graças a Deus, valeu muito a pena construir essa casa aqui, valeu muito a pena construir, iniciar esse negócio, poxa, valeu muito a pena construir essa família. Antes, é o preventivo, né? É o antes. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Tenta imaginar o Criador, humanamente, né? Numa mesa. Ele sentou com a sabedoria e abriu a planta. Ó, primeiro a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Houve planejamento da parte do Eterno. E assim ele fez, e quando ele botou em prática, a sabedoria estava ajudando igual o estagiário, só aprendendo com ele o que fazer. Irmãos, isso é para nós. Isso é para nós. A palavra fala até no livro de Mateus, antes de você ir para a guerra, você deve planejar, porque você não sabe se com a quantidade de soldados que você tem condições de você vencer aquela guerra. E Yeshua até fala, né? Até na obra. Você vai começar uma obra. Olha, irmãos, olha que instrução. Você não sabe se vai ter dinheiro para terminar? Isso não é bom. Você precisa começar uma obra com um planejamento. Ó. Vai ter início, meio e fim. Essas obras inacabadas aí, eu falo sabedoria. Tem que ter início, meio e fim. Vamos começar isso e terminar isso. Acabou isso? Vamos iniciar aí. Com que dinheiro? Com que planejamento? Você vai sentar e você vai se planejar, você vai se organizar para isso. Porque assim fez o Senhor nosso Deus. Antes de começar o mundo,
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Nossa Bíblia está aluno, mas a palavra certa é aprendiz, aluno. E a sabedoria é aluna. Ela estava no princípio da criação do mundo com Deus. Olha aqui na sabedoria, ó. Cara de construtor. Também está relatado no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos abrir lá? Eu já até abri direitinho, ó. João, capítulo 1, versículo 1. Ó, no princípio, Bereshit, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, não era isso que a Paula fala, sabedoria, juntinho com Elohim, como está na Torá. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O Verbo, a sabedoria. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Elohim, Hashem, fez toda a criação, tudo que nós estamos vendo e o que nós não estamos vendo, por meio da sabedoria, por meio do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aí. A sabedoria, o amor, fez toda a criação, tudo. Deu a vida e é a luz dos homens. Agora, se você quiser abrir, eu vou ler aqui um slide. Colossenses 1, versículo de 13 até o 18. Livro de Colossenses. Ó, Elohim, Deus, Hashem, o qual nos tirou das potestades das trevas. Olha onde Deus nos tirou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de tudo, veio ele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Está falando de autoridades, tanto físicas quanto autoridades espirituais. Tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer que a Satã foi criado pela sabedoria de Deus? Sim. Mas os demônios que se rebelaram também foram criados. Eles se rebelaram, mas eles foram criados por ele e para ele. Irmãos, quando Yeshua nasceu, os anjos vieram adorar quem? O menino que nasceu. Quando Yeshua passou lá no deserto, se eu não me engano, os anjos vieram adorar também, se eu não me engano. Mateus 4, se eu não me engano. Depois eu confiro. Tudo foi feito para ele. E ele é antes de todas as coisas, né? Ele é o primogênito. O primogênito sempre tem privilégio, né? E todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir, irmãos? O que é subsistir? Não tem. Tudo está sendo sustentado por ele. E não é verdade?
porque ele está à destra do Pai agora. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Porque, sabe-se lá se o Pai não queria da Escritura? Ele é o nosso intercessor. Então, tudo ele tem sustentado, passou por tudo que nós passamos, para que seja misericordioso conosco. Ele, essa sabedoria, esse verbo, esse Filho do Deus amado, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então ele tinha que ser o primeiro a ressuscitar também, para que em tudo tenha a preeminência, como diz em Colossenses 1. Então, o que era, desde o princípio, o que ouvimos, essa passagem aqui, está em João, que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque Jesus fez carne, ele nasceu de mulher, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, tá? 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está em 1 João. Mais uma passagem do livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, todos de Israel ouviram, por meio dos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isto se manifestou, anunciou o reino de Deus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, irmãos, Yeshua, essa sabedoria, esse amor, foi ele que construiu o mundo junto com o Pai. Quem tem dúvida disso até o dia de hoje, não tenha mais. Yeshua, ele não passou a existir no Novo Testamento. Yeshua, ele já existia desde a eternidade. Inclusive, no livro de Apocalipse fala que ele se ofereceu desde a eternidade, em Apocalipse 5, se eu não me engano. Então, irmão, com essas passagens ficou claro que antes de Hashem iniciar as suas obras na terra, na eternidade ele ungiu a sabedoria. E quando ele criou a terra, a sabedoria estava com ele e por meio dela ele tudo criou. Então, quem não tem Yeshua não tem sabedoria. Pode ter experiência, pode ter estudo, mas a verdadeira sabedoria não tem não. A verdadeira sabedoria só tem quem crê em Yeshua. A verdadeira sabedoria de Deus que se manifesta a nós, que é revelada em nossos corações e é perfeita, né? O livro de Provérbios vai dizer que ele é proveitosa para essa vida e para o porvir. Claro, ele é a salvação. Irmãos, a sabedoria é a vida. Quem não tem sabedoria não tem o quê? Vida. Quem não tem sabedoria não tem o quê? Luz. Está em trevas. Ele é a luz dos homens. A sabedoria é o Filho do seu amor, em quem temos redenção. Por meio dele todas as coisas que há no céu e na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, tudo foi criado por ele.
E Yeshua é a palavra da vida. Então não adianta a gente falar de inteligência, de planejamento, sem Yeshua. Porque Ele é a própria vida. Ele é a luz. Quando você não entende alguma coisa, Ele é a luz. Ele que te dá entendimento, Ele que te dá compreensão, irmãos, Ele dá mesmo. Ele revela as coisas no nosso coração. Ele abre o nosso entendimento. Ele nos faz enxergar o que a gente não consegue ver a olho humano. Ele nos faz, e a palavra diz que o Espírito de Deus nos faz conhecer as profundezas de Deus. Você quer conhecer as profundezas de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Começa pedindo a Deus essa sabedoria. Com Yeshua, Hashem formou o espírito do homem. Eu vou ler essa passagem de Zacarias, capítulo 12. Eu não anotei aí. Zacarias 12, 1. Peso, juízo da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende os céus, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Irmão, olha que maravilhoso. Alguém tem um bebê no ventre. Mas para aquele bebê se manter vivo, o pai tem que dizer, haja vida. E a gente pode pedir. Se tem morte dentro de você, você pode pedir, Senhor, sopra o fôlego da vida nesse bebê, sopra o fôlego da vida nesse bebê, sopra o fôlego da vida nessa pessoa, porque Ele, irmãos, é quem dá o espírito do homem dentro dele. Tanto que a palavra diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Você já teve essa experiência? Tá? Pede para Deus, Senhor, dá espírito. Derrama o teu espírito. Agora, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, no capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 26, existe um diálogo. Eu não trouxe minha Torá hoje, então vai ser mentalmente. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está assim, escrito, vai Yomer Elohim nascer Adão, Bezalmeno. Bezalmeno significa a nossa imagem, está no plural mesmo. O que é isso? É a mesma figura, a mesma imagem, a mesma forma, a mesma semelhança, né? Ele já tinha criado tudo, só faltava, como alguns dizem, né? A coroa da criação, a nossa imagem. Ele falou duas palavras diferentes. A nossa imagem, mesma figura, mesma forma e Kidimuteno, conforme a mesma semelhança. Ou seja, mesmo jeito, né? Mesma aparência, imagem. É uma foto ao vivo, né? Uma fotocópia, mas é cópia, não é o eterno. Nós somos uma cópia do Senhor, feita, irmãos, com muito amor. Deus deu vida a cada um de nós, né? Porque Ele quer. Tentam entender o que eu vou dizer. É como se fosse Ele mesmo aqui na terra, através de nós. Somos a imagem, a aparência, nós temos a aparência dele, nós temos a semelhança dele, nós temos a forma dele aqui na terra. A mesma figura. E no versículo 27 vai dizer, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O Zahar é o macho e Nekrevá é a
fêmea. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 11. Nós somos assim seres muito importantes, irmãos, muito importantes. 1 Coríntios 11, eu vou ler a partir do 7. Aí vai falar do Zacar, né, do macho. O macho não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do macho, né? Porque o macho não provém da mulher, mas a mulher do macho. Porque também o macho não foi criado por causa da fêmea, mas a fêmea por causa do macho. Portanto, a fêmea deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o macho, nem a fêmea, nem o varão, todos são do Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Aí ele vai dizer: julgai entre vós mesmos se é decente a mulher orar a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido, mas a mulher ter a mulher cabelo crescido lhe é oposto, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ele está falando, irmãos, aqui um pouco da aparência, né? Existe a aparência do macho e existe a aparência da fêmea. Quando nós começamos a aparecer muito, a mulher muito com o macho e o homem muito com a fêmea, Deus não se agrada disso. Isso está falando literalmente da nossa aparência. E se nós formos parar para pensar, a nossa aparência fala um pouco do que está aqui dentro, não é verdade? A nossa aparência fala um pouco do que está aqui no nosso coração. Então nós externamos um pouco, não vou dizer completamente, o que está aqui dentro. Lá no livro de Devarim, capítulo 22, versículo 5, fala que é abominação para Deus o homem se parecer com mulher. Ele está dizendo aqui, tá, um homem, né? Graças a Deus, irmãos, Deus nos dá liberdade. Mas a nossa liberdade, ela precisa ser usada com sabedoria. O homem pode usar rosa, creio que o homem pode até ter cabelo grande, mas ele precisa ter aquela aparência masculina, não feminina. Você vê que tem, por natureza, às vezes um homem ele pode ter traços mais finos, mas ele precisa ter a essência e a aparência masculina. Você vê, se você tem um traço feminino, você bota um cabelo grande, você fica com uma aparência muito afeminada. Então, o homem que fica muito afeminado e a mulher que fica muito masculinizada, isso para Deus não é agradável. Por exemplo, a mulher que quer ter um corpo muito masculinizado, também não é agradável a Deus. É a abominação. Então, por que a gente quer ter esses traços? Nós temos que ter cuidado também um pouco até da coisa unissex, né? Porque você não sabe se aquilo ali... Não existem pessoas que você não sabe dizer se é um homem, se é uma mulher. Isso daí é abominação para a terra. E a gente precisa identificar sim quem é homem e quem é mulher. Isso é Deus, tá? Em tudo, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. E hoje em dia, cada um... não existe isso, irmãos. O homem tem uma essência feminina e a mulher tem essência masculina. Isso não é eterno. A mulher e o homem juntos se completam. É o feminino e o masculino. Não a mulher com parte masculina e o homem com parte feminina. Tanto que, quando a gente quer ficar solteiro, e é uma bênção, mas você também não pode tomar para si um papel, a mulher masculino, e o homem não tem que tomar um papel feminino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ter muita sabedoria. Olha a onda agora de pai solo ou mãe solo. Eu creio que a gente tem que pedir muita sabedoria
sabedoria de Deus ser isso que Ele quer para a família, porque tanto o papel do pai quanto o papel da mãe, que é diferente, tem a sua importância e tem o seu equilíbrio. Então, as coisas que Deus faz são perfeitas. E aí a mulher, por N motivos, tem que tomar um papel masculino e o homem, por N motivos, tem que tomar um papel feminino. E aí fica uma confusão para a geração vindoura, né? Temos que orar. Antes de você iniciar, por isso que nós falamos aqui no início, antes de você iniciar um relacionamento, você ora, você busca ter sabedoria. Começou um trabalho, você antes procura ver se é isso mesmo, para que você possa dizer como Deus disse, este tudo isso foi bom. Tá, irmãos? Isso para Deus é abominável. Inversão de valores para a terra é abominação. No capítulo 2 de Gênesis, eu não sei se eu li tudo. No capítulo 2, no versículo 21, vai dizer o seguinte: então o Senhor fez cair um sono pesado, eu vou ter que ler aqui mesmo, que eu não estou separado, sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, está falando aqui do osso dele, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. É passado ou repassado? Esta será chamada Isha, varão, porquanto do Ish, varão, ela foi tomada. Olha que lindo, gente. Eu coloquei aqui para vocês, ó, do lado direito, a palavra homem, Ish, está todo mundo vendo que é certo? E do lado esquerdo, a palavra Isha, mulher. Olha, existem duas letras iguais no homem e na mulher. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira letra criada, Aleph, ó, no homem e na mulher. É a mesma letra, ó. Aqui e aqui. Os dois têm a letra Aleph. Os dois também têm a letra Shin. Aqui, ó. Ish e Shah, ó. Os dois têm a letra Shin. Agora a diferença. O homem tem a letra Yud e a mulher tem a letra Re. Olha, irmãos, as duas letras em comum, a letra Aleph e a letra Shin, quando se juntam, ó, tá vendo aqui, ó? Elas formam a palavra Esh. Esh significa fogo. Aqui, ó, eu botei um coração pegando fogo, porque quando o homem e a mulher não têm o Yud e o Re, significa que eles não têm Yah, o Eterno. A letra Yud e a letra Re é o nome do Pai. Está vendo aqui? Yah. Então, quando esse homem e essa mulher não têm o Yah, o Eterno, eles têm o fogo, que é uma paixão. Eles não têm um firme fundamento. E aí não quer dizer que essa relação vá, né, perdurar. Com o Senhor, Ele é o cordão, ainda é a terceira corda desse cordão maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, pois eles pertencem a Deus. Quando Deus começa a sair de uma relação, ainda existe aquela paixão, e a paixão ela tem que ser mantida, né? Relação sexual, aí quando a relação não vai dando certo, aí tem que inventar mesmo, aí tem que ir para mais festa, aí tem que começar a abrir o casamento para outras pessoas entrarem, para manter aquela paixão. Vai dar certo? Vai dar certo? Paixão
Vamos abrir 1 Coríntios 6, para a gente terminar no versículo 15. 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloreis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, né? O homem e a mulher, eles se tornam uma carne com o Eterno. E se você se junta com uma pessoa que não tem o Eterno, você é uma carne com ela, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? A paixão, ela pede essas coisas, ela precisa de coisas, né? Visuais, sensitivas, para se manter viva. Mas aí, irmão, se você permitir, venerável seja o nosso leito, né? O moço. Se você permitir a prostituição, você está pecando contra o corpo, diz a palavra de Deus. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se porventura não está tendo mais o amor, a alegria, por que não você orar, você buscar a Deus, para que você possa ou voltar, ou ter um carinho ainda maior, um respeito maior, uma admiração pelo seu marido, pela sua esposa, por aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. É melhor esse caminho do que o caminho da perdição, né, irmãos? Ele é melhor. Então, não a prostituição. Dessa maneira, o homem possui a mesma imagem, a mesma forma, a mesma semelhança, a mesma aparência de Elohim. E dessa imagem, ele criou o macho e a fêmea. É necessário haver a diferença, a distinção entre o feminino e o masculino, pois a inversão disto é abominável para Elohim. E juntos, Ish e Shah são uma carne. Por isso, o que faz uma carne com a prostituição peca contra o próprio corpo. Shabbat Shalom. Espero que os irmãos tenham compreendido e que nós possamos fazer uma ótima construção das nossas vidas. Amém? Amém. Parashá abençoado, Parashá dando um pontapé nesse novo ciclo. Nós nos alegramos porque o Eterno tem nos revelado coisas que não havia revelado antes. Hoje Ele deu uma revelação para nós, uma grande revelação. E nós precisamos estar atentos a toda a revelação do Eterno das nossas vidas. Precisamos estar atentos ao que o Eterno está falando conosco, porque o Eterno, Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de cada um de nós. Ele quer que nós andemos na sua presença. Ele quer que nós adquiremos a sabedoria. A sabedoria está à disposição de qualquer um. Basta pedir ao Eterno. Ele diz que Ele o dá, né, com liberalidade. Ele dá sabedoria com liberalidade, inteligência. Que nós pensamos, saibamos pedir ao Eterno essa sabedoria nas nossas vidas. Temos o restante chamado abençoado, não nos esquecendo de interceder uns pelos outros. Recebamos a palavra.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Bishem, Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe Israel.